Oi, oi, abençoados do Blessing Show! Estamos começando mais um programa especial, o seu talk show cristão aqui na Rede Super, falando sobre empreendedorismo, arte, fé. E hoje eu tenho a honra de receber dois empresários que têm se destacado no mercado imobiliário brasileiro. Um é fundador da Diferencial Imóveis e também diretor comercial da Bicalho Empreendimentos. O outro é engenheiro civil, CEO da Bicalho Empreendimentos, considerada hoje uma das maiores construtoras de compactos de luxo do Brasil. São casados. Tenho a honra de receber aqui Guilherme e Felipe Bicalho. Bem-vindo, meninos. Bom dia, bem? bom dia, Bom Mari. dia. Prazer demais receber vocês aqui. Obrigado por aceitar o convite, viu? Prazer é nosso, muito obrigado pelo convite, estamos muito felizes de estar aqui. São Muito irmãos, obrigado. né? Um fato importante aqui. Sim. Irmãos, muitas coisas vividas juntas. Uma E a vez- gente já a quer... vida inteira. A vida, muita história, né? 33 anos somos irmãos. Que Da incrível. parte dos dois. É, Quantos anos você tá? 39. 39, mais velho. bem mais velho, né? Bem mais velho. Mas, ó, então, a ideia aqui do nosso primeiro bloco é justamente conhecer a trajetória de vocês. Vocês são de onde? Onde é que nasceram? São José dos Campos, interior de São Paulo. Eu me considero curitibano, né? É, o Felipe... Tenho veio pra cá. 33 anos, mas Quantos nós aqui? moramos há 27 anos aqui em Curitiba. 27. né? Vieram com quanto? Você tinha quanto quando veio? O Gui tinha 6 e eu tinha 3 meses. 6, 6 anos. 7... Sim, você é 6 anos mais velho? Mas se eu tenho 39? Agora a gente para pra fazer as contas. É, né? não, eu tinha 3 meses e o Gui 6 anos, né? A gente Maravilha. veio morar em Curitiba. Então são curitibanos. É, Vieram. Curitibanos, ficou praticamente a vida toda. E vocês vieram direto de lá, de São José? Sim, é uma transferência do meu pai, de uma empresa que ele trabalhava, ele veio fazer um projeto aqui e veio a minha mãe com os 3 filhos, né? Ó, tem mais um, verdade. Temos uma irmã do meio, A Fernanda. A Fernanda, Aham. conheço, esposa do Tony. Beijo pra Exatamente. vocês, hein, gente? Maravilhosa, a Fê. Sim. E ela é do meio. Ela não. Ela é mais nova. do Ah, não, meio, ela do é meio. exatamente a irmã do meio. É a irmã Ela, do meio. ela tem 37, 37. o Gui 39 e eu Ah, foi pertinho. Sim, 33. Que maravilha. Isso. E aí, conta pra gente como é que foi essa trajetória. Eles trabalhavam com o quê, os pais de vocês? Nossos pais sempre foram funcionários, assim, né? Meu pai, ele é engenheiro eletrônico e nessa transferência, inclusive, ele que foi um dos diretores aí que veio implementar a parte de tecnologia para celular. Redes de Rede celular. né? 1992 aqui em Curitiba. 1992. Nossa! E aí ele sempre foi, enfim, CLT. Minha mãe já uma veia um pouco mais empreendedora, né? Ela foi fonoaudióloga por formação, Que incrível. mas ela que começou aí a ser corretora e Ela que puxou a trajetória, Puxou né? a Como que eu trajetória. entrei no mercado, que eu acho que é o começo de toda a história nossa no mercado imobiliário. Minha mãe trabalhava numa construtora e um dia eu já fazia faculdade, estagiava numa casa noturna. Então eu fazia publicidade e propaganda e era o marketing desse local. E aí minha mãe falou, tem vários meninos novos igual você, estão indo ser corretor, vem que é legal. Eu fui lá, fiz a entrevista, gostei, me apaixonei e nunca mais saí do mercado. Então desde Uau. os 18 anos eu sou corretor de imóveis. Por influência dela. Influência dela. A gente vai chegar lá, mais lá pra frente. E ela era fonoaudióloga, ela chegou a exercer a profissão? Sim, consultório aqui em Curitiba. tudo. Antes de vocês nascerem, começou depois? começou depois. Ela se formou fonoaudióloga Aqui? quando os 3 já tinham nascido, aqui em Curitiba, na Tuiuti. Ah, maravilhoso. Acompanhei ela muito na faculdade. É. Ah, que lindo. E aí ela exerceu... Exerceu, mas assim, nunca foi. A fonoaudiologia, infelizmente, não é uma profissão que remunera muito bem, né? No caso dela, ela sempre buscava outras coisas, veio comerciante, né? Ela conseguiu ser fonoaudióloga enquanto meu pai estava bem empregado. É. Aí ela fazia por amor mesmo a profissão. Fez vários trabalhos voluntários também. Verdade. Incrível. Como é que é na o nome da igreja, mãe de né? vocês? Ilza. Ilza, manda um beijo aqui, ó, pra ela. Beijo, mãe. Te amo. Maravilhosa. Eu acho que eu conheci aquela vez lá. No... Sim, tava lá. Mãe Incrível. coruja, né? Ela tá sempre, Dia do né? evento lá, ela tava sempre Tava. acompanha a gente. Meninos, e aí conta, vocês vieram pra cá, pra Curitiba, como que era vocês, assim, na família, a rotina? 3 irmãos, vocês viam muito os pais de vocês, né,
seu pai já posicionado, como que era a cabeça de vocês em relação ao futuro, à profissão, o que vocês queriam da vida? Assim, quando vocês descobriram que queriam ser algo, como é que foi? Quer que eu fale primeiro? Vai, pode falar. Não, eu acho que desde sempre, né, nós sempre fomos uma família muito unida, família por parte de pai católica, parte de mãe evangélica, mas nós éramos cristãos, mas na igreja católica, né? Em 2002, na verdade, meu pai e minha mãe se batizaram, né, na igreja batista, lá em Brasília. Nós moramos um ano em Brasília. Moraram lá? Moramos lá também. Quantos anos vocês estavam? Eu tinha 10 e o Gui tinha 16. Né? Então acho que foi onde iniciamos nossa trajetória espiritual como cristãos praticantes na igreja evangélica, né? na Batista. Até legal contar um pouco antes disso que eu estava te contando ali nos bastidores, que fiz crisma, catequese e tudo. Eu não cheguei a fazer, o Gui e a Fer fizeram, né? A família, catequese na igreja católica. A família do pai bem católica. E sempre passava final de semana na casa da minha avó materna, e eu gostava muito de ir na igreja com ela, que era na Assembleia de Deus, né? Igreja bem fervorosa. Então foi assim o começo do contato com a igreja evangélica. Então acho que da nossa criação sempre com princípios cristãos, né? Independente se católico ou evangélico, mas sempre com princípios cristãos, e sempre fomos muito unidos como família, né? Nós 5, eu, meu irmão, minha irmã e meu pai e minha mãe. Mas desde sempre mesmo, meu pai tendo um bom emprego, sempre foi assalariado, sempre estudamos em bons colégios, mas nunca uma vida de luxo, né? Sempre tivemos uma ótima vida. Eles se sacrificaram muito por nós, né? Principalmente nos estudos. Estudos. Mas eu acho que o que minha mãe, desde sempre, né, ensinou pra gente é o valor do trabalho. Então a gente começou a trabalhar muito cedo, né? Tanto eu quanto o Gui, enfim, trabalhos informais, com 12 anos eu já estava sendo chapeiro de uma barraquinha de cachorro-quente. Uau. Então a gente tem uma trajetória de um trabalho desde cedo, os 3 irmãos, né? Eu, minha irmã e meu irmão. E eu acho que isso nos fez nos posicionar de verdade nesse mundo empresarial por ter começado muito cedo, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu vejo muitos jovens hoje saindo da faculdade ainda sem nenhuma experiência profissional, o tanto que isso faz diferença na vida, né? Ensinar o valor do trabalho, né, a questão do dinheiro, lidar com o dinheiro desde cedo, eu acho muito importante. Então nessa trajetória, acho que eu sempre falo que a herança que os meus pais nos entregaram ainda em vida o valor do trabalho, né? Sim. Isso muda muito caráter, educação, o valor do trabalho. Então o pai sempre falou, se você quer conquistar as coisas, vai trabalhar. Meu primeiro registro na carteira eu tinha acho que 15 ou 16 anos. Foi com o quê? Foi de quê? Esse eu adoro, foi na C&A. Na C&A. Você lembra que tinha aqueles quiosques de celular na C&A? Lembro. O cara ficava enchendo o saco querendo vender plano de celular. Era ele. Comecei na parte de celular, depois para produtos financeiros. Cartão C&A. Mas chamava produtos financeiros, Produtos financeiros. Mas muito legal, foi uma época de muito aprendizado, né? Foi o seu primeira primeira emprego. Experiência CLT. 16 anos. 16. Você começou um pouquinho antes. Não, o Gui também. Informal sim. Informal, o que você fez de diferente? Montei uma papelaria com a minha mãe e com meu pai, na rua de casa, lembra? Na Manuel Frásio, lá a gente tinha uma papelaria, eu que cuidava da papelaria, isso foi antes, devia ter, sei lá, uns 14, 15 anos. Nossa, já fez tanta coisa, né? Coisa. Eu já vendi, eu ganhei muito dinheiro vendendo figurinha na Praça da Ucrânia. Figurinha da Copa do Mundo. Da Copa. Sim. Eu fiz dinheiro vendendo figurinha na Copa do Mundo, trabalhei em lavacar já também, lavando o carro, então... Enfim, acho que trabalho dos 12 ali que eu comecei até os 18, que foi quando eu abri meu primeiro CNPJ, foi muito trabalho. Também trabalhei em empresa de piso de madeira, até os 18 anos, quando foi que comecei a corretagem, fiz algumas coisas aí, mas foi um acúmulo de experiências bem legais. Uau, e os pais de vocês sempre apoiando, incentivando a inovar, independente do trabalho, eles viam que era algo que ia fazer vocês crescerem. 100%, o pai nunca deu mesada, ele dava casa, comida, educação. Só a mesa na cabeça, né? Pegava a mesa. E sem mesada, então ele sempre incentivou a gente a trabalhar e conquistar as nossas coisas, e isso é uma coisa que eu pretendo passar para os meus filhos também. Eu acho que do pai e da mãe são perfis muito diferentes. Meu pai sempre foi do modelo tradicional, faculdade, emprego e visualizar uma carreira sendo CLT de fato. Minha mãe já veio mais uma veia comercial, né?
Então, ela sempre trazia muito isso pra gente, né? Essa conexão através das vendas, né? Não só trazer, mas ela sempre incentivou. Quando a gente vinha com as ideias, tanto o Felipe quanto eu, ela incentivava. Não, vamos, vai fazer, se é a sua vontade, vou te apoiar e tá junto. Isso foi muito legal. Que incrível. Manda um beijo pro pai também, né? Que vocês mandaram pra mãe. Sim. O pai, te amo, saudades. Saudades, né? Tá trabalhando, inclusive, lá em São Paulo. Beijo, pai. Sim, hoje ele tá morando em São Paulo, tá fazendo um projeto lá do Rodanel. Então ele fica lá durante a semana, vem um final de semana sim, um final de semana não. Grande empreendedor, empresário. Trazer eles aqui, né? Os dois. Sim, vamos. Aliás, os 4, vamos combinar pra vocês virem? Vamos, vai ser bem legal. Bem legal. Muitas histórias. Muitas histórias. Que incrível. E nesse meio tempo, o relacionamento com Deus, então, sempre foi forte. Vocês entendiam que Deus tinha um propósito ali, fazia parte da caminhada. Eu acho que nós tivemos uma transformação na nossa família, né? Desde 2002, quando nós começamos a frequentar a PIB, depois, por mudança de cidade, nós fomos mudando de igreja, mas sempre como cristãos evangélicos, né? E eu vejo que para nossa família isso foi muito forte. Em momentos de luta também foi muito importante para a gente se manter unido. Então, essa caminhada com Deus sempre fez parte da nossa família e faz até hoje, né? Para mim um grande marco, um grande ponto que eu acho que mudou assim de verdade foi o meu batismo, que foi ali logo pós-pandemia, que eu me batizei, vamos dizer, uma segunda vez na Alcance. Antes eu tinha me batizado, era adolescente, né? Mas isso me tocou bastante, mudou bastante. Eu não sei, mas mudou uma chave, Deus tocou meu coração e dali pra frente senti grandes mudanças, foi maravilhoso. Tem sido maravilhoso nessa caminhada. Nasceu de novo, verdadeiramente. Nasci de novo, realmente foi um segundo nascimento, ou o primeiro nascimento, na verdade, né? Porque às vezes a gente faz coisas por padrão, né, por ter que fazer. Muita gente, às vezes, novos na igreja não entendem, e quando você realmente entende o que é ter um relacionamento com Deus, fazer aquilo que... Sim, entregar o coração de verdade, acordar todo dia, orar, colocar os planos na frente de Deus, isso muda, e mudou no pessoal e muito no profissional, na empresa. Então hoje isso a gente, depois do batismo, eu comecei a levar isso para dentro da empresa sem ter vergonha, sem ter medo. Então hoje todas as segundas a gente começa com uma oração. Sem placa de igreja ou religião, a gente faz oração, eu trago uma palavra para eles, um devocional, e assim é o primeiro ato da semana da empresa. E isso começou a mudar e, graças a Deus, tem sido maravilhoso. E como faz diferença, né? A gente vai falar mais disso ali no segundo bloco. Mas nesse eu quero falar, vocês, então, viveram essa vida empreendedora, focando, e vocês são casados hoje, né? Como é que conheceram as excelentíssimas? Foi novos... Eu sou casado há 6 anos, eu conheci pedindo a Deus. Eu saí de um outro relacionamento que não foi tão legal, comecei a orar, jejuar e conheci minha esposa. No dia que eu vi ela, Deus tocou no meu coração e falou, essa é a que eu escolhi pra você. Que lindo. Então foi muito bom e sou muito feliz. O nome dela? 6 anos. Carla. Carla, manda beijo pra Carla. Amor, te amo. E você? Eu conheci a minha esposa, ela tinha 15. Olha. E eu 19, então nós estamos 14 anos. Nós estamos namorando, eternos namorados, né? E casamos em 2018. Então nós passamos muitas fases juntos, né? Sempre juntos, nunca terminamos, e é um relacionamento maravilhoso, muito forte. Namoramos, noivamos, casamos, tudo programado. Temos 2 meninas, a Júlia de 5 e a Lô de 2 anos. E manda beijo. Beijo, amor. As meninas também. Ju e a Lô, minhas meninas, né? Casa das 3 mulheres lá. A última palavra sempre é a minha, claro, amém. Certo. Mas a gente, hoje até a minha esposa, ela não era também da igreja evangélica, né, também, a mãe católica, mas não ia muito na igreja católica, e ela se encontrou na Alcance, então a gente tem ido na Alcance, gosta muito, muitas vezes ela me cobra muito mais até, a gente tem que ir, não pode furar, não pode faltar, então ela tá
gostando muito. E ela até fez um encontro entre as mulheres da PIB aqui essa semana. Uma amiga dela levou ela. No Meet Kingdom? Eu não sei. Quarta-feira, será? Isso, quarta-feira. Eu tava lá, Aham, eu participo, canto. Então você sim. conheceu a esposa Você dele. conheceu minha esposa, A Isabela. Isabela Bicalho. Porque foram várias mesas, assim. Mas bom saber que ela A vem. Flávia que levou ela. A amiga Flávia? dela. A Flávia, aham. Flávia Quintas. Meet Kingdom, o que acontece aqui, gente, encontros de empresárias cristãs, aberto para toda denominação, não é só daqui da PIB. Um encontro maravilhoso. Bom saber que ela vem. Vou trazer as meninas aqui também, então. Uhum. Só as meninas pra gente conversar. Meninas, que incrível. E aí vocês encontraram esse mundo. Então, você foi o primeiro. Vamos montar uma linha do do tempo. do tempo aqui. Então eu comecei na corretagem, fiquei por volta de 3, 4 anos sendo corretor de construtoras e por uma deficiência do mercado de sentir que muitas imobiliárias, até hoje, mas naquela época também, focavam muito no imóvel e eu sempre gostei de focar nas pessoas. Eu acho que o imóvel não é o final. Então você tem que entender a pessoa, sentir o que ela quer para poder atender ela. Então dessa inquietude, dessa vontade de ter algo assim, eu montei a Diferencial Imóveis, que esse ano faz 18 anos. Foi primeiro foi a Diferencial. Primeira Diferencial. Uhum. E até hoje a gente segue com ela. E aí comecei a me inserir no mercado, foi ano a ano crescendo a empresa e até que um momento da vida chegou e o Felipe também tinha vendido uma empresa, a gente sentou e conversou, vamos fazer algo duradouro, algo que seja disruptivo. uma renda passiva, alguma coisa que a gente invista e fique tranquilo. Porque eu sempre investi no mercado imobiliário, eu sempre convidava o Felipe também investia. Falava, vamos fazer algo nosso. E aí que a gente começou a desenvolver nosso primeiro projeto, que foi o Start. Sim. Tá, vocês vão falar mais disso no segundo bloco, mas só pra gente finalizar esse, você viu o mercado imobiliário, você viu que era algo diferente, algo que você podia escalar e chegar nos seus objetivos. Na verdade, quando a gente começa, né, quando o Gui começou com o corretor, Sim. Era pagar as contas, né? Não, na verdade, assim, na época de corretagem, quando eu tinha 18 anos, entrei, saí de um estágio que eu tinha para uma corretagem que eu lembro até hoje, uma coisa que me marcou muito, um dos lançamentos que eu fiz, vendi 4 unidades grandes, eu lembro que era o valor que deu para comprar. Tô rico, tô milionário agora. Fui lá, comprei, menino de 18 anos, comprei um carro, lembro até, era um Astra SS, aquele Você esportivo. comprou já um carro no primeiro? Comprou um carro e veio aquele boletão de 72 vezes junto. Não, o primeiro, esse não foi. Esse aí foi, mas depois foi dinheiro. Então o que eu enxerguei no mercado e hoje eu passo até hoje para os meus corretores, né, meus colaboradores lá também. É um mercado maravilhoso que você pode entrar e ter ganhos muito, muito bons. Lógico, muito trabalho duro, muita disciplina diária, muito treinamento, mas é algo intangível hoje, até diante do mercado tão difícil que a gente está, um mercado de trabalho tão difícil. Então hoje a média de um corretor lá que trabalha com a gente, mais ou menos 15 mil reais limpo. Então foi isso que eu enxerguei desde o começo, essa grandiosidade do mercado imobiliário, que é não só em Curitiba, mas no Brasil e no mundo, e a possibilidade de crescer muito, como profissional, como pessoa e financeiramente também. Então foi isso que me atraiu desde o primeiro contato com o mercado imobiliário. Que incrível, e a gente vê, eu acompanho muito, sei, mas também, como vocês falaram, né, tem vários desafios que a gente vai falar aqui, às vezes muita gente entrando despreparada, e é muito importante também pensar nisso, né, meninos, dessa capacitação. Mas, ó, a gente vai falar mais disso no bloco que vem. Bloco que vem, os meninos vão falar como que começou tudo, a Bicalho Empreendimentos, a Diferencial. Fica aí que a gente vai para um breve intervalo, voltamos já com o Blessing Show. Estamos de volta com o Blessing Show. Quero agradecer você, mais uma vez, pela sua audiência aqui conosco, por estar nos assistindo aí. Recebo muitas mensagens de carinho, muito obrigada. Feliz que você tenha gostado e assistido o Blessing Show. Quero falar para você que ainda não é inscrito no nosso canal da Rede Super,
vai lá se inscrever que você vai poder conferir esse e outros programas da nossa grade. Segue a gente também lá no Instagram do Blessing Show para você acompanhar os bastidores. O Instagram da Rede Super também, para você acompanhar não só o nosso programa, mas outros programas também. A gente já vai voltar aqui com os meninos. Muitas histórias, né? Se a gente for falar tudo que vocês passaram, tem que ter mais programas aí. Mais uns 3 blocos aí, Mari. E aí, conta, você viu esse mercado, então, até então, o que você estava fazendo nessa época que ele entrou? Quando eu tinha 18 anos, ele tinha 12, era... 12. Tava estudando ainda. Tava lá... O primeiro CNPJ foi com 18 anos, né? Mas na trajetória, acho que eu abri muito novo uma empresa de airsoft. Aquelas armas de bolinha, sabe? Sim. E comecei vendendo as arminhas para amigos, depois montei um e-commerce. E do e-commerce virou um campo, e aí foi onde eu expandi para shopping center, né? Então, eu fiquei com essa empresa até 2017. Quantos anos você tinha? Eu tinha 25 anos. Em 2017, eu tinha 32 lojas em shopping, espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Então, essa empresa cresceu muito. Só um pouco. A gente quer saber. Você começou vendendo para os teus amigos. Isso, eu brinco que eu comecei essa empresa com menos R$500 na conta, né? E assim, sempre querendo fazer negócio, já tinha vendido figurinha, como eu contei. Mas a ideia do Airsoft, né? Quando eu pensei em abrir a loja, de fato, que eu estava vendendo informalmente, né? Aqueles grupos de venda do Facebook. E eu lembro que eu cheguei para minha mãe, tive uma ideia, um plano de negócio aqui, eu quero abrir uma loja de arma. E minha mãe, assim, questão de arma, airsoft, questão da igreja também, ela, você tá louco, vai voltar pra faculdade. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Mas assim, eu acho que a diferença, né, entre o louco sonhador e o gênio é o resultado, né? E no caso, a gente, naquela época, eu acreditei, fui o louco sonhador, né? E eu brinco que eu comecei a empresa com menos R$500 na conta. Então eu fui lá na Caixa Econômica, aqui na frente do Shopping Curitiba, e contei uma história pro gerente. E naquela época estavam naquele microcrédito, né? No crédito para microempreendedor. Eu consegui pegar R$20 mil de empréstimo lá. E aí foi super assim, convenci o gerente lá, não, empresta seu CPF. Sempre tive um nome bom. Me emprestou 20 mil. Saía na conta assim, eu olhei minha conta, nossa, 20 mil, meu Deus do céu. Nunca vi tanto dinheiro na minha conta assim. E eu tive cabeça, né? Comprei praticamente tudo em produto, em arminha, e comecei a vender. E foi muito rápido a expansão do negócio. Porque teve uma época que estava muito em alta. Eu peguei bem nessa época, em 2012 ali, 11 para 12, foi quando eu comecei a vender as armas. Em 2013 foi quando eu decidi abrir o campo, de 13 para 2014. E o campo era um campo de jogo, né? Então eu via que o Airsoft, muita gente comprava as arminhas, mas ainda não tinha onde brincar. Então eu vi também. E era difícil achar para comprar também, né? Além de ser difícil achar para comprar, mas quem comprava não tinha onde brincar. Então brincava em casa, enfim, ou locais abandonados. E eu tinha identificado que isso seria um ótimo modelo de negócio também, de criar uma estrutura onde o Airsoft vira um esporte, né? Então eu criei o primeiro campo indoor no estacionamento do mercado e foi um divisor de águas no meu negócio. Eu entendi que o serviço gerava, né, conexão com o cliente de médio e longo prazo. E aí que eu comecei a investir muito no serviço, fui para São Paulo, montei um campo em São Paulo, dentro de shopping. Essa é uma história legal também. Eu com 21 anos, né, não entendia nada desse mundo de shopping center. Cheguei um dia, falei, vou lá no shopping ver se não tem espaço para mim. Não sabia que tinha que marcar a reunião, né? Cheguei, bati na porta da administração, eu queria colocar um campo de arma aqui no shopping, enfim. E sempre fui muito de... Mas não tinha ainda nessa época? Não tinha. Porque depois começou, né? Depois quando dá certo, né? Quando algum louco vira gênio, que a história dá certo, aí outros copiam, né? Mas foi muito legal, assim, eu acho que isso sempre foi muito presente, né? Colocar a cara, não ter medo, buscar conexões, através da comunicação, conseguir gerar... vender a ideia, né, para as pessoas, e aí eu acho que isso foi muito presente nesse negócio, né, que era uma novidade, e eu tive que convencer e vender essa ideia para muita gente.
E eu comecei a ter mais abertura quando eu cheguei na 10ª loja, assim, aí os shoppings começaram a convidar e a expansão, ela foi muito rápida. E todas em São Paulo? Não, em São Paulo, tinha em Cuiabá, tinha no Rio de Janeiro, interior de São Paulo nós tínhamos várias, aqui em Curitiba a gente tinha também, em Santa Catarina. Era espalhado nós estávamos em 8 estados, Nossa. em várias cidades. E você não tinha nada... Não, o Gui nessa época estava com a imobiliária, né? Já tava lá, né? E aí em 2017, eu tinha identificado que o Airsoft, assim como outros... o paintball mesmo, né, que foi uma febre também no Brasil, eu tinha identificado que o entretenimento ele teria uma curva de estabilidade e poderia entrar numa baixa, né? Então, o que eu visualizei naquele momento, os shoppings também, eu recebi ótimas oportunidades porque a gente estava saindo de uma crise financeira, onde muitos shoppings começaram a ter ociosidade e estavam buscando operações de entretenimento que traziam fluxo para o shopping. E isso, em 2017, essa curva começou a também estabilizar. A economia melhorou, aquelas locações que eu conseguia num preço muito... Imagina, pagar R$1.500, R$2.000 de locação num shopping era muito barato. Sim. E aí eu entendi que poderia ser o início do fim desse ciclo de alta, né? Qual era o ano aí? 2017. E foi onde eu recebi uma proposta para vender a empresa e eu aceitei. Foi uma época assim que eu vendi no melhor mês de faturamento a empresa. E naquele momento também muitos me falaram, você tá louco, você vai vender a empresa assim, super, né, dando certo. Mas também acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Acho que Deus também tocou o coração no momento de encerrar o ciclo. Nunca fui tão apegado assim, né, com as coisas. E entendi que era o final do meu ciclo. E em 2017 para 2018, em dezembro eu assinei o contrato. Em 2018, era quase como chegasse... falasse assim, quero ir pra Lua, né? Quero construir um prédio. É uma coisa surreal, né? Mas eu acho que naquele momento, o que eu tava buscando? Pegar esse capital dessa venda, né? Que foi 5 milhões de reais, em números ali, e trazer um investimento imobiliário onde me desse locação. Eu queria buscar uma renda passiva com locação. Então, aquele era o foco no momento. E aí o Gui já tinha um know-how, na época já tinha o quê? 10 anos aí de imobiliário. Sim. Mas você teve essa visão para essa área muito porque já estava o Gui fazendo. Isso. E você viu que tinha... A gente sempre se envolvia por conta da família, por conta do Gui ter imobiliária, comprava, investir em imóvel, estava buscando investimento. Você já fazia. Eu comecei a prestar consultoria para algumas construtoras. Construtoras então, também, sim. A consultora vinha... Ele já fazia esse trabalho. Buscava o terreno, desenvolvia o projeto, tabela, vendas... E eu sempre falava, cara, isso é muito rentável, vamos fazer juntos. E uma coisa que o Gui sempre reclamava é que os construtores, o mercado imobiliário em si, né, os construtores têm essa dificuldade de trazer uma imobiliária parceira para fazer essa consultoria. Porque isso é muito importante no desenvolvimento do produto. Como que era essa consultoria? Então, e funciona até hoje com algumas consultoras. Então, como que hoje ainda funciona o mercado? Vem uma consultora, desenvolve projetos, os engenheiros, vamos lá, isso que a gente vai lançar, chama as imobiliárias, vendam para mim. Já chega pronto. Chega pronto o produto. E o que eu já fazia desde essa época, que foi o que a gente já, desde o começo da Bicard, começou a fazer. Qual que é o produto? Para quem que a gente vai vender? Vamos desenvolver o melhor produto já pensando no público exato que vai consumir aquele. Trazer a equipe comercial para pensar junto. Para desenvolver o produto. Mas na época nós pensávamos muito nesse produto com foco no cliente que ia pagar a locação. Então, com a cabeça de investidor. Né? Eu acho que isso é uma das coisas que faz diferença no nosso negócio até hoje, sim, é que nós pensamos com a cabeça de investidor. Eu acho que o ponto mais importante, principalmente no desenvolvimento desse projeto, que a gente fez ele não pensando em vender. Então, a gente foi buscar dentro do mercado, juntos, qual é o melhor investimento que a gente vai botar, o dinheiro que a gente tem. E ter a melhor rentabilidade de locação. E ter a melhor rentabilidade de locação. Então, a gente conseguiu criar um produto perfeito para o que a gente queria, que muitas pessoas buscavam. E isso a gente enxergou depois já do desenvolvimento do produto. Sim. Então a gente pegou, e aí sentava, ia jantar com os amigos, conversava, cara, você não sabe o que a gente tá fazendo, vamos fazer um prédio para locação, vai render tanto, cara.
Mas eu quero também. Vende uma unidade, deixa eu entrar E junto. aí vocês já foram aproveitando e vendo a demanda. A gente no começo até não queria, né, Felipe? Mas depois foi muito amigo. E aí... A veia comercial também. A veia comercial. Bom, mas no preço certo a gente vende, né? E aí, nisso, foi vendendo algumas unidades, foi aumentando tabela. E aí nós vimos que isso era uma ótima oportunidade de negócio, pensando que o mercado estava ainda visualizando muito em Curitiba, né, os apartamentos compactos, muito focado em kitnet para estudante. E então eram feitos perto de faculdade, médio, baixo padrão, então chuveiro elétrico, tudo mais simples. E nós visualizamos a estratégia em investir num patrimônio melhor construído, com melhor acabamento, com vários diferenciais que gerem mais experiência de alto padrão para esse morador, consequentemente isso rentabiliza mais o valor de locação. Então a gente foi na época para um outro segmento, a gente começou a entender que quanto mais a gente agrega valor, melhor é a longo prazo para o nosso patrimônio e melhor performance dá de locação. Então acho que foi uma estratégia que na época também era algo disruptivo, mas nós estudamos muitas praças, Miami, Nova York, São Paulo. O princípio básico é que naquela época ali, 2018, 2019, 2020, os compactos eram feitos para um público. Ou estudante, ou fazendo centro para aquela pessoa que trabalha no centro, não tem uma renda tão alta. E desde o começo a gente já pensou, existe público A para compactos. E no mundo isso é consolidado já, consolidado. Né? E é um público bem diferente. É um executivo começando a carreira, é um médico que se formou, que trabalha bastante, mas quer morar bem. Então uma coisa imprescindível é a localização, que é uma coisa que a gente mantém até hoje. Então a gente identificou isso, que ninguém tinha identificado até o momento. Quem que vai consumir esse compacto de alto padrão, compacto de luxo de verdade? O que essa pessoa quer? E aí a gente conseguiu acertar bem na veia. Uau. E um pouquinho antes só do seu lado lá da diferencial, Sim. Quando você contar um pouquinho da E aí quando foi que você começou a imobiliária? Então quando eu montei a imobiliária foi já com foco no cliente. É muito legal de falar que a imobiliária tem 18 anos e a gente atende a nossa primeira cliente, a família, nossa primeira cliente é cliente até hoje. Então é uma imobiliária muito focada no relacionamento com o cliente, muito focada na pessoa, em buscar sempre atender a pessoa da melhor maneira, criando e construindo relacionamentos. O começo foi bem difícil, né, como toda empresa, então era eu, a minha mãe e mais uma advogada, numa salinha pequena, ali no Batel, na Buenos Aires. Eu lembro que nesses 3 primeiros anos que a gente ficou nessa linha, eu pensei em desistir várias vezes. A dúvida era todo dia, né? Todo dia. Todo dia. Quantos anos você estava? 21 anos. 21 anos. Só conta rapidinho essa transição aí, que você decidiu abrir a sua própria. Sim. Como é que foi mesmo? Então eu fiquei como corretor em torno de 3 anos e pouco. Vi que as imobiliárias seguiam o padrão e eu queria construir um novo padrão, o que eu entendia que queria funcionar. Chamei a minha mãe, sentamos e fundamos juntos a imobiliária. Então essa foi a transição. Com isso também, como eu decidi, eu guardei um pouco de dinheiro, todas as comissões que eu ia ganhando, guardando um pouquinho, e pensei, olha, vamos montar a imobiliária, em 6 meses, 1 ano vai dar certo, e começo a ganhar dinheiro. E não foi bem assim, né? A dica que eu deixo aí pro pessoal também, não desistam. Existem pesquisas que no primeiro ano, nos primeiros 3 anos, mais de 80% dos CNPJ já fecham. Então, é o mais difícil, acho, de qualquer empresa, inclusive da Bicalho também, da Diferencial, o começo é o mais difícil, não desistam. Sigam, se vocês acreditarem no sonho de vocês, na vontade de vocês, vai dar certo. Que incrível. E aí você começou, Começamos nesse pequeno escritório, na rua Buenos Aires, nós 3, e começamos a formar uma carteira de cliente. Uma sala de uns 40, 50 metros, né? Uns 40 metros quadrados tinha sala. Era uma salinha comercial. Até hoje eu passo lá em frente e dá aquele gostinho de filme na cabeça. Legal, um filme na cabeça. E aí, depois de 3 anos que a gente ficou lá, vontade de expandir e de montar uma equipe, eu não conseguia contratar corretores porque ninguém queria trabalhar numa salinha de 40 metros, já existiam grandes imobiliárias aqui em Curitiba, até que eu decidi dar um passo. Também juntei um dinheiro, minha mãe também, alugamos uma casa, montamos um
uma imobiliária de verdade. Acho que a casa tinha lá seus 400, 500 metros, e aí eu comecei a conseguir montar uma equipe de corretagem. E com isso a ideia era trazer uma construtora para a ideia que eu tinha, uma construtora andar junto com a imobiliária para a criação de projeto, para ter corretores fiéis ao produto, que conhecem a construtora a fundo, e graças a Deus deu certo. Então a gente pegou com essa sede montada, bonita, já alguns corretores, convidei alguns construtores, comecei a fazer algumas reuniões. Quanto tempo foi dessa primeira sala até esse momento? Então foi 3 anos na primeira sala e vamos dizer 1 ano já nessa segunda estrutura, até conseguir fechar o primeiro contrato grande, legal. Até dizer, ó, agora tá dando certo, né? Agora tá dando certo. E foi muito legal, uma história muito legal, até vou compartilhar com vocês, que eu bati na porta dessa construtora, já uma grande imobiliária atendia ela aqui, e eu falei, ó, me dê a oportunidade que eu tenho certeza que eu vou fazer um excelente trabalho. A gente pegou um produto que era um empreendimento de 2 e 3 quartos aqui na Vila Isabel, tinham 36 unidades, as 2 imobiliárias receberam um produto para trabalhar, e eu peguei minha equipe, treinei, desenvolvi várias estratégias, foquei naquele produto. E a gente vendeu 34 unidades e eles venderam 2. Uau. E aí chegou o menino lá novo, ainda era novo, né? E o dono da outra imobiliária já era consolidada no mercado. E eu lembro até hoje na reunião que o dono da construtora perguntou, o que aconteceu? Como que você vendeu 34 e ele vendeu 2? Eu falei, eu vou te mostrar como. Liga lá na imobiliária dele e pergunta sobre o seu produto. Ligou lá, eu queria saber sobre o produto tal. Ninguém sabe. Não sabia, deixa eu pesquisar, mas eu tenho outro produto para te oferecer. E eu falei, agora você liga lá na minha imobiliária. Nem sei quem tá lá, vai atender quem tiver no plantão. Oi, tudo bem? Queria falar sobre tal produto. Sim, fica na rua tal, o que você precisa saber? Conhecia o produto a fundo. Então, muitas vezes, até hoje, falta foco nas imobiliárias de lançamento. E treinamento também, E treinamento. Isso é uma outra cultura que a gente tem, aí depois já... senão eu vou pular, porque essa parte do treinamento vocês não conseguem dar. Mas eu acho que desde lá de trás mesmo, desde lá de trás, você vem muito com essa pegada de investir tempo em educação, em treinamento. Então a empresa é uma escola. Aí ela tem que, a liderança tem que ter a função de professor, de dedicar tempo ensinando aqueles que vão atender o cliente, que vão atuar. Então essa cultura é muito forte até hoje. Isso é muito da vocação cristã também, de transbordar o conhecimento para as pessoas, de querer que as pessoas que estão ao nosso lado prosperem e melhorem. Então a gente sempre teve isso como uma da visão da empresa, dos valores, de transbordar o conhecimento. Então eu sempre estudei, sempre busquei cursos, mentorias, e sempre replicou isso, né? Trago isso para eles, entregando para eles. Então eu sempre tive excelentes corretores. Tem alguns que entram até lá e acham estranho, né? Fica, mas 3 vezes por semana tem que fazer treinamento. Já perdi muito corretor por isso, inclusive eu não consigo contratar corretor com muita experiência de mercado. Porque o contrato é o cara, me desculpa, mas essa empresa aqui tem muito treinamento, não sobra tempo para trabalhar, então eu vou embora. Em outras imobiliárias você chega lá, tá aqui a lista de clientes, tem que ligar e oferecer apartamento. E não tem um treinamento. E a gente não acredita nisso, né, até hoje, mas dando sequência ali à nossa história, então foi muito legal esse acontecimento, e aí eu consegui conquistar essa construtora, começaram a aparecer outras querendo, opa, o que vocês estão fazendo que é diferente, que vocês vendem rápido. Aí eu peguei uma segunda construtora também, construtora que já tinha quase 30 anos aqui em Curitiba, que geralmente ela começava a vender o prédio na construção e demorava pós-construção 1 ano para vender, e eu comecei a pegar e vender todas as unidades durante a construção. E aquele construtor antigo, ele não me escutava no desenvolvimento do projeto, mas eu conseguia vender todos os produtos dele antes da construção, e fiquei por muitos anos até vir a Bicalho. Então foi uma página muito importante também. E com isso, ficamos nessa sede 4 anos, ali eu tinha mais ou menos 12, 13 corretores, senti a necessidade mais uma vez de crescer, e eu queria que a imobiliária tivesse um pouco mais de visão. Então busquei uma sede na Silva Jardim, a gente pegou uma sede bem legal na Silva Jardim, um pouquinho menor que essa outra sede, mas muito mais visual. Reformamos, foi bem legal, foi uma época de muito crescimento também, ainda com essa construtora, com essas 2 construtoras, e também ficamos ali por, acho que quase 4 anos,
E aí, de novo, a expansão. Aí a expansão foi para uma sede ali na Ecoville, já era uma sede maior. Eu abri a construtora e aí nós fomos junto. E aí foi quando que veio a Bicalho, né? Foi bem nesse... Eu acho que eu cheguei a me mudar e depois veio junto, né? Exatamente. Foi bem legal. Então, a história da imobiliária foi uma história de muita consistência, perspicácia, vontade. Viveu momentos de crise imobiliária no país, né? Então, pelo menos umas 2. E muitas quebraram, sim, né, Gui? Também isso é difícil, muita fé no começo, de acreditar que aquilo era o meu propósito. E o começo muito difícil, e melhorando ciclo a ciclo. Então, eu acho que o empreendedor tem que ter isso em mente. A vida do empreendedor vão ter ciclos de altos e baixos, a gente tem que estar sempre preparado para esses desafios. Entender que justamente é sempre aprendendo e crescendo. Sim, todos os dias. Entender que isso faz parte do jogo, de empreender, e sempre manter a mentalidade forte. Então, acho que isso é muito importante, e eu vejo pessoas baixarem a frequência por algum problema ou desafio, e isso na vida do empreendedor não é possível. Muito isso, né? Esquece imóveis, tem que pensar em pessoas, né? Então, primeiro no nosso time, nós como líderes, né? Então, sempre buscando esse desenvolvimento. É totalmente... é um mercado de pessoas e não um mercado imobiliário. O imóvel é só o meio. Então, se você não pensar muito nessa visão de capacitar sua mente para ser extremamente capaz de se conectar com pessoas, né? Seja com os clientes ou com o seu par ali, os colaboradores. Sim. A gente investe muito nisso, no lado mental, espiritualidade. Sim. Eu acho que é um nosso diferencial hoje. Ter muito esse lado que acaba sendo um humano, mentor. A gente muda, eu vejo muito isso também no lado da imobiliária, com os próprios corretores. O primeiro objetivo é mudar a vida da pessoa, não só financeiramente. Financeiramente vai ser a consequência. Porque a gente não consegue mudar financeiramente, senão... Sim. Eu diria que hoje o propósito da Diferencial Imóveis é mudar a vida das pessoas que lá estão. Então, graças a Deus, hoje eu me orgulho e fico muito feliz de olhar para o meu salão de vendas, para a minha equipe, e lembrar da história de cada um, de quando entrou lá, e ver que a gente mudou a vida da pessoa, falando sobre Deus 2 vezes por semana, tendo a oportunidade. Muitas pessoas não tinham esse contato, melhorando a pessoa em si, o caráter da pessoa pessoal e profissional, e a consequência é o lado financeiro, que quando você tem propósito nas coisas que você faz, tudo passa a ter sentido. Então eu gosto muito de falar disso para eles. A gente tem uma meta lá anual, esse ano é 500 milhões, mas isso não faz sentido se não tiver um propósito nessa caminhada, nessa jornada. Então isso a gente conversa diariamente, de falar, pessoal, vamos construir uma bela jornada até a gente a conquistar esses 500 milhões, com dedicação, com bom atendimento, com empatia, de escutar o próximo, com harmonia e dentro da equipe também. Então, e aí que é maravilhoso. Eu sempre gosto de falar, faço isso há 18 anos. Se não fosse algo prazeroso, que fosse só pelos números ou só pelo dinheiro, eu acho que eu não estaria mais aqui, não teria aguentado a pressão desses 18 anos. Uau! Meninos, que incrível, incrível demais. Eu tenho certeza que o pessoal aí em casa está se inspirando muito, né, gente? Eu sei que vocês estão gostando aí, mas ó, a gente vai para um breve intervalo. Fica aí que a gente volta já para o nosso último bloco, ainda tem muita coisa para vocês. E fica aí que a gente volta já. Estamos de volta com o Blessing Show para o nosso último bloco. Muita coisa aqui que nós aprendemos, mas antes da gente continuar aqui a nossa conversa, eu quero falar dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros. Primeiro eu quero falar aqui dos nossos patrocinadores desse ano do Blessing Show, e já quero falar para você que tem interesse em anunciar aqui sua empresa no nosso programa. Vai ser um prazer poder falar aqui da sua empresa, ou empresas com propósito, é isso que a gente quer aqui no Blessing Show. Vamos falar então da Ogli Tintas, que tem um propósito muito claro:
elevar o padrão das tintas no Brasil. É uma indústria que desenvolve produtos com tecnologia, levando inovação e qualidade para o mercado e com um diferencial importante, a venda direto da fábrica. Isso permite oferecer tintas de alto nível, com preço justo, atendendo profissionais e clientes que buscam qualidade de verdade. Ogli Tintas, nossos parceiros, a gente vai deixar aqui as redes sociais deles. Com certeza, se você quer um produto de qualidade, vai na Ogli Tintas, com certeza que você vai garantir tudo da melhor qualidade. Quero falar também dos nossos parceiros, Pãozinho da Hora aqui com a gente, sempre nos abençoando. Tá bonito aqui, né, meninos? Nossa Senhora. Conhecem Pãozinho da Hora, já ouviu falar? Sim. Várias unidades aqui em Curitiba. Todos os nossos parceiros, muito obrigada a vocês. Bruno Macário, cabelo, Gislaine Santana, maquiagem. Chique Simples no meu look. Estúdio Mude-me aqui nas unhas. Movepar os móveis aqui. Tá bom esse sofá aí, meninos? Bom Muito demais. confortável. Gostoso, Bem né? bonito. Movepar tem o melhor aí pro seu escritório, a sua casa. Muito obrigada a vocês por estarem com a gente todos esses anos. E você, ó, entre em contato aí, segue esses parceiros patrocinadores que com certeza vai abençoar muito a sua vida. Meninos, vamos lá então? Vamos. Muitas coisas vocês passaram e é legal aqui contar porque inspira muito a trajetória. Às vezes as pessoas olham para vocês hoje, com tudo que vocês já conquistaram, e pensam assim, nossa, para eles foi fácil. Mas muitas coisas vocês já passaram. Mas hoje vocês estão num momento diferente da vida de vocês, né? Sim. Um momento Sim. bem diferente. É a diferença que eu comentei no primeiro bloco, né? A diferença entre o louco sonhador e o gênio é o resultado, né? Quando a gente começou, acho que o ponto era de partida era algo disruptivo que no mercado tão tradicional como o mercado da construção, acho que fomos vistos como loucos, né? E hoje, inovadores, gênio e resultado conquistado. Mas eu acredito que o grande diferencial trazendo essa linha do tempo dos empreendimentos é esse foco como investidor nessa performance. Então, desde o primeiro empreendimento que já está entregue, está consolidado, segundo empreendimento, o Diamond também entregue, consolidado, performando muito bem, e nós fomos entendendo, né, essa consolidação e nesses desafios com cabeça de investidor como nós vamos desenvolver mais rentabilidade. O Benoit também, que nós entregamos agora nas próximas semanas, que fica aqui do ladinho da PIB, né? Esse foi vendido inteiro em 3 dias, no final de semana. Foi um muito sucesso. legal. 3 dias, a gente convocou alguns clientes que já eram clientes. Essa é outra coisa legal, como eu falei. No final de semana de lançamento, né? Sexta, sábado, domingo, 100% vendido. Então a gente sempre tem, tá muito consolidado nessa visão de entregar o resultado para o nosso investidor, porque nós, diferente da maior parte do mercado de construtoras que vendem todo o produto, nós queremos ficar com a maior parte das unidades para a nossa carteira de locação. Então isso faz muita diferença nas decisões estratégicas de performance do produto. Então agora nós vamos para o próximo lançamento, por exemplo, que vai ser o primeiro lançamento de empreendimento de compactos de luxo com uma nível clube de áreas comuns. Então, com muito foco em esportes, quadras de vários esportes. Tô dando alguns spoilers aqui, né? Olha, a gente gosta de spoiler aqui. Eu gosto até de usar outro termo, porque clube até... Wellness, né? A gente tá indo muito pra linha de bem-estar, wellness. Tentei simplificar. Corpo. É que o comercial é maravilhoso, né? O comercial, Então vamos lá. Sabe a palavra certa para poder... Vamos contextualizar esse não é esportes e bem-estar, é wellness. Esse novo empreendimento que a gente vai estar lançando aí, provavelmente no mês de maio. Então vai ser um empreendimento todo voltado para o conceito mundial que a gente está vendo, um novo luxo, quer se cuidar, quer cuidar bem do corpo, da mente e do bem-estar. Então a gente vai trazer um centro esportivo, prática de vários esportes em alto nível, Incrível. Spa, wellness, recovery e mente. Então vai ter várias áreas de lazer, muita novidade, muita coisa nova nesse novo projeto. Qual o nome desse aí? Esse ainda não tem... sim. Esse ainda Vocês vão saber em breve. Inclusive já segue... né? Já segue a gente nas redes sociais, Diferencial Imóveis e Bicalho.empreendimentos. E como que funciona? No caso, só a Diferencial vende os imóveis do... Esse é outro cuidado que a gente toma, como se fosse uma curadoria. Hoje, outras
imobiliárias, 5 outras imobiliárias de Curitiba vendem, mas sempre através da Diferencial Imóveis, para que a gente tenha muito cuidado com o nosso cliente. Então a venda tem que ser uma venda bem feita, uma venda transparente, passando todas as informações. É porque quando você lida com investimento, você não pode só vender, como a maior parte do mercado faz. O cliente que busca um imóvel como investimento, né, a gente entende hoje como um investimento, seja ele num bolsa de valores ou no ativo financeiro. Nós visualizamos que a gente só vai ter sucesso e perpetuar nosso negócio se o nosso cliente tiver rentabilidade e tiver sucesso com aquele investimento. Então a parte comercial, ela não pode ser só a etapa de vender, ela tem que seguir toda a trajetória até o cliente performar rentabilidade. Eu acho que a gente tem um pensamento, a gente compartilha disso, que a gente não vende um imóvel, a gente vende um ativo financeiro. Então, muitas vezes... Eu tenho uma frase bonita comercial. Então fala. Nós não vendemos apartamentos, nós transformamos experiência em rentabilidade. Tá vendo aí? E aí, por isso que a Diferencial Imóveis cuida de todas as vendas, porque os nossos 40 corretores estão muito bem treinados para vender isso. Então, às vezes, eu não posso nem cobrar de um corretor de outra imobiliária que não teve esse treinamento, que não tem esse entendimento de vender como a gente gosta de vender para o nosso cliente, entender o que ele está comprando. E algo muito incomum, Gui, é o ciclo do corretor, igual aconteceu no Benoit agora, que nós vamos entregar. O corretor vender lá 3, 4 anos atrás e ele fazer parte da cerimônia de entrega das chaves, na festa de entrega. É muito incomum, né, no mercado. Eu diria que isso não existe no mercado imobiliário. Isso não existe no mercado imobiliário. O cliente não está acostumado a comprar com o corretor prometer, falar que vai entregar, é assim, e no dia da entrega de chaves ser o mesmo corretor, 3, 4 anos depois, tá aqui, tô te entregando o que eu te prometi, tá aqui seu relatório de rentabilidade. Então a gente consegue completar esse ciclo. Já fizemos isso no Start, fizemos isso no Benoit, no Diamond, e foi maravilhoso, assim, algo... A maior parte do mercado entende e treina os corretores que o ciclo se encerra a partir do dia da assinatura do contrato. Vendeu, recebeu a comissão e está encerrado aquele ciclo. Isso vem da cabeça das construtoras. Da cabeça da construtora. Hoje a maioria das construtoras tem como... entendimento eu vendo para o cliente, fiz a venda, até o dia da entrega, entreguei a chave, me liga só se der algum problema. Então a gente pensa muito nisso, por isso que hoje dentro do nosso ecossistema, nós cuidamos de do ciclo do investidor, desde a venda até a gestão com foco na alocação, né, na rentabilidade. Eu acho que isso muda muito e nós estamos nos posicionando cada vez mais, absorvendo o nosso ecossistema, empresas que impactam diretamente nessa performance da rentabilidade, né? Então, porque a gente fica com a maior parte dessas unidades. A área comercial, por exemplo, esse é um outro diferencial nosso. Nos empreendimentos que tem área comercial, nós montamos uma gestão profissional de shopping. Eu vim do mercado de shopping, né? Entendo que a área comercial ela pode ser ou a dor do empreendimento ou potencializar o empreendimento, porque a gente vive um momento muito legal na cidade hoje, de shows, de eventos. Curitiba hoje no turismo está muito forte, e turismo de negócio também. E está faltando hotel em Curitiba. A gente está com uma malha hoteleira, principalmente na camada 5 estrelas, muito cansado. Só que o que falta nesses empreendimentos que são operados como short stay? Alguns pontos do serviço hoteleiro que você, por exemplo, quer tomar um café da manhã, esses empreendimentos não têm. Então a gente fica com essas partes comerciais e eu agrego tudo isso no empreendimento. Eu escolho as operações que vão estar lá, por isso que nós não vendemos a parte comercial. Nós escolhemos os restaurantes com foco em gastronomia e serviço, porque a gente entende hoje, que eu acho que isso é um posicionamento, eu já recebi esse feedback de várias grandes empresas a nível Brasil, grandes redes hoteleiras. Nós somos a primeira empresa que está visualizando o melhor dos dois mundos. Então as pessoas que buscam o short stay, elas querem a liberdade do residencial, se sentir em casa quando ela vai se hospedar e estar fora de casa. Então ter uma estrutura onde ela tem algumas liberdades que no hotel ela não tem. E o que ela sente falta? O serviço hoteleiro. Então ter um check-in diferenciado com um pouco mais de serviço, a nível concierge, ela ter café da manhã, almoço e jantar disponível se ela quiser,
comer no hotel, ela ter um serviço de quarto, ela ter lavanderia. Então, tudo isso a gente entendeu que quanto mais serviço a gente agrega, quanto mais a gente junta o melhor dos dois mundos, que é a commodity do short stay hoje, que é a cama e um bom chuveiro, né, e a estrutura do residencial, somado ao serviço do hotel. Então, nesses próximos empreendimentos, né, no anterior a gente já colocou essa parceria com uma gestão hoteleira junto, mas isso foi uma grande evolução do nosso negócio, né, trazer esse serviço, a experiência hoteleira para operação do short stay a nível 5 estrelas, né, é uma das coisas que a gente percebeu um outro patamar de resultado, tanto na comercialização em performance de revenda, quanto na diária, né, ou na locação em si, até porque quem vai pagar anual também, na locação tradicional, também quer ter um serviço. Eu acho que aí está um grande ponto também, que é um grande diferencial, como o Felipe falou, a pessoa pode morar porque o condomínio é baixo. Todo esse serviço é on demand. Então você só vai pagar se pela você demanda. Utilizar, sempre que demandar. Nossa, maravilhoso. E tem mais um grande ponto, que é uma outra inovação que a gente coloca: as áreas comuns podem ser utilizadas pelas pessoas que fazem short stay. Da seguinte maneira: se um morador aluga, ele paga uma taxa, e se uma pessoa de Airbnb de short stay vai utilizar, ela paga a taxa dobrada. E essa dobra vai para a receita do condomínio. Então ajuda a gerar receita do condomínio, a baixar o condomínio para quem é morador e para quem é proprietário e investidor. Tem muitos empreendimentos que não liberam o uso das áreas comuns para short stay. E acaba sendo um erro, porque a maior parte dos empreendimentos que têm essa vocação estão sendo aí 70%, 80% consumidos pelo short stay. Aí você acaba tendo uma estrutura que é de todos, ociosa. Então como que você gera mais rentabilidade com as áreas comuns? Um salão de festas do Sky Bar, por exemplo, que a gente sempre coloca nos empreendimentos. O último pavimento, um salão de festa com a temática de um bar, e com vista panorâmica da cidade. Aquilo ali, se fosse locado de forma comercial, né, para as pessoas de fora que não moradores, né, são hóspedes, fazer festa, geraria mais uma receita para o condomínio. Então a gente identificou, num hotel você paga para fazer um evento num salão de hotel muito mais caro. E se a gente trazer a estrutura, nós trouxemos a estrutura de todo o empreendimento para trazer mais rentabilidade para todos os proprietários, através de uma locação um pouco mais cara para essa modalidade de locação de hospitalidade. Então, essa visão não tem nada a ver com construir imóveis, tem a ver com esse foco em experiência e rentabilidade. Então, o nosso foco está ali hoje. E a construção é só uma das etapas, né? Então, eu acho que isso é um grande diferencial. Nós hoje estamos sozinhos no mercado, tanto é que com poucos anos de empresa, nós já passamos de mais de 1 bilhão de faturamento, vendendo alguns milhares de imóveis, né? Porque hoje a gente entrega resultado por pensar diferente. Eu estou na mesma cadeira que meu cliente investidor. Hoje eu não foco, eu vejo muitas consultoras lançando aqui em outras cidades, falando, a gente vende para Airbnb, mas não sabem responder perguntas básicas. Quem vai gerir, quem vai administrar, qual que é a performance média de locação por diária esperado. Então, o mercado hoje você tem a gente tem esse oceano azul porque eu acredito que quase nenhuma, né, eu não conheço pelo menos construtora que está trazendo essa perspectiva de visão de investidor para o negócio e não uma visão do negócio construtora, porque a gente ganha dinheiro duas vezes, a gente ganha dinheiro de fato construindo e vendendo, mas principalmente enxergando no nosso longo prazo, né, nossa aposentadoria futura, Sim. Ficar com esses imóveis e estar nessa cadeira de investidor que vai surfar a onda da locação, seja locação anual ou short stay. E o outro ponto também que potencializou muito esse crescimento é o entendimento. Então hoje a gente vende para o investidor uma rentabilidade garantida. Como assim uma rentabilidade garantida? Eu pego o imóvel que eu já entreguei, valor de metro quadrado hoje, em torno de 22 a 25 mil metros, e sempre que eu vou fazer um novo lançamento, eu já deduzo o valor. Então hoje os nossos lançamentos estão girando em torno ali de 14, 15 mil reais o metro quadrado. Então de largada ele já sai ganhando ali por volta de 60%. Então, uma rentabilidade garantida para o investidor, mesmo que o mercado não evoluísse. Na história do mercado brasileiro, aí, mais de 50 anos, cada ano tem uma evolução, principalmente Curitiba, que nos últimos anos teve em torno de 14, 15% nos imóveis de alto padrão de
aumento, né, de rentabilidade. Que incrível, meu Deus. E aí vocês fazem esses lançamentos, quando vocês começaram, lançaram um, foram vendendo, lançando outro. Hoje, qual que é a frequência que vocês lançam? E o público que sabe primeiro é quem já estava Quem tá na nossa carteira. investindo. Isso é muito legal, porque como a gente criou uma carteira, hoje todos os lançamentos, os primeiros a ter a oportunidade a comprar são os clientes Nossos que clientes. de acreditaram carteira. na gente desde o começo. Sim. A gente tem algo muito legal que eu tenho cliente desde o primeiro empreendimento. Estamos no 10º lançamento Sim. e desde o primeiro temos cliente. Então esse é o cliente primeiro a ser chamado. Nos primeiros dias esses clientes fazem a compra e depois a gente lança para novos clientes através de indicação e recomendações. Acho que um ponto assim dessa frequência, algo que a gente ainda está muito firme no propósito. Nós crescemos sem alavancagem, né? Sem ir para o banco, tomar empréstimo, como a maior parte do mercado faz, e vender para o cliente que também vai emprestar o dinheiro de banco. Então, hoje nós decidimos expandir de uma forma onde nós vamos só lançar o próximo com 70% do anterior vendido, de uma forma muito conservadora, muito segura. Graças a Deus a equipe de vendas é maravilhosa, vende muito rápido, né? E aí a gente lança na média 2 por ano, de 2 a 3, esse ano a gente está com expectativa talvez de lançar 3 empreendimentos, mas ainda sempre consolidando essa segurança, crescer sólido, crescer conforme os passos seguros que a gente vai dando, né? Então, essa frequência é determinada pelas vendas. A gente só lança o próximo se, de fato, as vendas do anterior forem consolidadas em pelo menos 70%. Então, por isso que hoje eu posso estar com 10 terrenos para frente para lançar, a gente não vai lançar enquanto não vender. Isso, dessa forma, a ideia é crescer, continuar crescendo sólido, continuar crescendo seguro, né? E com Deus na frente, aí, puxando o nosso caminho, mas de uma forma super conservadora, né? A gente já não visualiza de forma alguma arriscar ou... mesmo crescendo muito rápido, nós nos consideramos muito conservadores, né? Nesse sentido de crescer se sentindo estruturado. Uau! E para a pessoa, vocês têm ali a carteira, mas a pessoa que quer investir tem essa possibilidade, como que elas fazem? Tem essa possibilidade, a gente vai estar lançando em maio, como a gente falou. Sigam a gente nas redes sociais, lá terá o passo a passo, terá as novidades desse próximo empreendimento. Também. Esse de maio vai ser forte, né? Vai ser maravilhoso. Vai ser Gente, acompanhe, porque forte, já para você garantir. Então já segue lá, segue o da Bicalho, segue o da Diferencial. Diferencial Imóveis, bicalho.empreendimentos. Segue a gente lá também, né? Segue a gente também. Isso, exatamente, com certeza. O meu é @bicalho.felipe. E o meu é guibicalho1. A gente também posta nosso dia a dia nas redes sociais. Uma tendência mundial, a gente pegou um pouco esse rito também de mostrar os bastidores do nosso dia a dia, como que a gente faz, né? Porque todo mundo pergunta, mas o que tem de diferente, né, na conta? Por que vocês têm esse sucesso? E a gente decidiu mostrar nosso dia a dia, como que nós, através disso, de conexão com pessoas, mentalidade, comunicação, como que a gente tem conseguido esses resultados diferentes num mercado tão conservador, né? Então você pega hoje um dono de consultora, ou mesmo de imobiliária, que é algo até de consultora, né, que é mais tradicional, você tem um cabeça branca ali, alguém mais velho à frente, e a gente mostrar esses bastidores do dia a dia para inspirar pessoas que muitas vezes estão começando e ver que de fato no final é muito mais sobre pessoas do que sobre imóveis, né? Sim. Inspirar, transbordar, a gente posta muito conteúdo, posta o dia a dia, então é bem legal. Segue a gente lá no Instagram. Com certeza, e vocês estão nessa fase, é importante muito falar das mesas que você acessa, vocês estão aí com grandes nomes, né? Fala aí pro pessoal um pouquinho, porque tem a ver, pensa, para vocês acompanharem aqui toda a trajetória. E a mentalidade faz muita diferença, né? Sim. A gente fala muito sobre isso, sobre fortalecer essa mentalidade e o ambiente que você tá molda muito os teus resultados. Sim. Isso é o nosso dia a dia, né? A gente busca essa provocação, esse desconforto do dia a dia de sempre estar em evolução, né? Tá buscando outras conexões, novas conexões, e a gente vende muito essas ideias com os nossos colaboradores. Isso é uma cultura muito forte de sempre se provocar no bom sentido de evolução, Sim. né? E hoje nós estamos, graças a Deus,
com grandes nomes, empresários de sucesso que, enfim, a gente busca fazer parte desses ecossistemas que trazem muito resultado, não só para o nosso desenvolvimento, mas a gente replica muito isso para o time, né? Sim. Porque uma das frases que é muito forte comigo, tudo acontece primeiro no mundo mental, antes de acontecer no mundo real. Então, você desenvolver mentalidade e você construir de forma sólida a sua mentalidade para que você sonhe grande, mire alto, é algo fundamental, né? Porque no final, se você começa a trazer essa autorresponsabilidade de evolução e das coisas que acontecem com você, colocando na mão de Deus, mas Deus dá a energia, a força, mas você tem que se movimentar, né? Então, e você trouxer essa autorresponsabilidade, entendendo que o seu sucesso, o seu futuro, as suas conquistas são apenas 10% das coisas que acontecem com você e 90% de fato da tua autorresponsabilidade, das tuas atitudes, das tuas conexões, dos ambientes, das suas escolhas de fato, isso muda muito o jogo. Então, hoje nós buscamos muito trabalhar isso, né? E estar buscando a nossa evolução e tentando replicar, transbordar isso para o time também, para que a gente crie conexões que estejam alinhadas com o nosso propósito, que ajudem a mudar vidas. Sim. Eu levo muito para o time comercial três pilares, né? Alta frequência, sempre você está numa boa frequência espiritual e mental, isso cria um ambiente legal. Alta performance, sempre converter isso numa boa performance, não adianta você ter uma boa frequência, energia e não converter isso em resultados. Então alta frequência, alta performance e a mentalidade. Então uma mentalidade positiva, uma mentalidade intencional e uma mentalidade forte no dia a dia para você construir a sua carreira, o seu trabalho diário. Que incrível! Eu ia pedir para vocês deixarem uma mensagem final, mas vocês já deixaram aqui cada um. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Quero já agradecer vocês por estarem aqui e tenho certeza que inspiram muito você em casa. Para a gente finalizar, meninos, vamos aqui um bate-bola rápido. Sucesso é? É você primeiro aí. Você é o mais velho agora. Hoje, para mim, o meu maior sucesso é minha família e minha caminhada com Deus. Então, eu consegui organizar a família, caminhada com Deus e o trabalho. É algo assim que muitas pessoas dizem que não usa equilíbrio, mas a gente está sempre buscando. Então, para mim, sucesso é isso que eu consegui organizar dentro da minha vida. Eu acho que a palavra equilíbrio é difícil, né? No mundo da alta performance, você pensar em equilíbrio. Mas o que eu acho que é o equilíbrio mental dentro de desequilíbrios que acontecem ao nosso redor, porque a gente está sempre sendo cobrado. Então, para mim, o sucesso é, de fato, hoje, saber lidar com todos os desequilíbrios e mantendo a vida mental equilibrada, né? Eu acho que conseguir ter sucesso nesse sentido é o principal ponto hoje. Poderia dizer que até saúde é o segredo do sucesso. Você exatamente. Conseguir. Porque dinheiro nenhum vai comprar coisas como. Você não vai comprar amor. Vai comprar. Né, porque se alguém te perguntasse qual é o segredo do sucesso, se você desse essa resposta, seria maravilhoso. Eu acho que você preparar a sua mentalidade, não colocando o futuro, porque a gente sempre almeja. Quando eu tiver tal coisa, ou quando eu conquistar tal coisa, eu vou ser feliz. Então, acho que o sucesso é você ter a mentalidade de saber lidar com os outros desequilíbrios da vida, né? E a todo momento, e ele não é estável, né? A todo momento aparece um fator novo que você vai ter que se reinventar. De falar, independente do seu tamanho, qual fase que você está na sua vida empreendedora, não existe estabilidade. A qualquer momento, tudo pode mudar. Flávio Augusto já fala, né? Estabilidade não existe. Não existe. Meninos, um livro que você leu e marcou, você gosta de ler? Olha, eu nesse momento, até por estar conectado com o pessoal da Trinca lá, eu comecei a ler O Longo Prazo Sempre Vence, do César Hayek. Sim. Muito bom e recomendo. Sim. Uau, Longo Prazo Sempre Vence? Longo Prazo sempre vence. Maravilha, fala muito sobre isso, mesmo, né? Que eu tô lendo, a gente ganhou o livro junto, acho que estamos aí. Essa eu falei primeiro que eu sabia que ele ia falar. Tá fresco. Muito bom. E é uma coisa que a gente leva e pensa para dentro das empresas, né? Longo prazo sempre vence. Então a gente construir uma empresa consolidada, sempre pensando
no longo prazo, não só pensando nesse projeto, até entregar ele, sempre pensando na perpetuidade do negócio, isso sempre vence. Uau. Meninos, ó, tinha muito mais coisa aqui para perguntar, mas vocês voltam, tá? Vai ter programa com a família, vai ter com as esposas. Legal. Voltar para contar de novo, né, das novidades aí que vem vindo em breve. Mas pra gente finalizar, uma última palavra, tá? Olhando ali pros olhos dos nossos telespectadores, quem vai primeiro? Agora vai primeiro, agora né, já vai. que você Eu falei do livro. Uma última palavra? Uma última palavra para os nossos telespectadores. Olha, eu acho que uma das coisas que, até pelo ambiente que a gente está, colocar Deus sempre na frente, né? E acreditar, eu acho que acreditar, tem que acreditar todos os dias, né? Mas quando a gente busca essa visão de espiritualidade, família e por último trabalho, né? O Joel fala isso, né? Deus, família e trabalho, não inverta as ordens. E eu acho que esse é uma mensagem que pra gente deixar hoje. Eu deixaria a mensagem: o trabalho devolve. Bom também. Não precisa falar muito mais, né? Isso aí já tá bem claro. Já tá bem claro. O trabalho devolve. E essa vida, né? Focar no que precisa ser focado. Sim. Muito do sucesso de vocês tem a ver com isso, de pensar no que precisa ser pensado, buscar Deus nas pessoas. O resto é consequência, né, meninos? Fazer o que tem que ser feito. Muito obrigada pela presença de vocês. Gente, vocês gostaram do Blessing Show? Foi maravilhoso. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Nos vemos no próximo programa, então. Espero você no próximo. Obrigado, meninos. Obrigado. Tchau.